irmãs, que Deus nos abençoe, nos ampare, agora e sempre. Hoje é um dia especial para o Centro Espírita Luz da Verdade. Estamos encerrando a 31ª Semana Espírita de Palmeira. É uma festa espiritual. As palestras, também as atividades que são realizadas, as pessoas que vêm visitar a cidade, os momentos que passamos, eles se tornam inesquecíveis para cada um de nós. É uma alegria que reina em cada semblante, em cada coração, nesses dias. Quando os médiuns videntes falam a respeito do que acontece espiritualmente, a gente parece que fica como que enlevado com os relatos dos médiuns que veem o mundo espiritual nesses dias. Os espíritos também comemoram, eles também se organizam para as atividades espirituais que são realizadas e se preparam também para estas atividades. Mas não é só aqueles que já se encontram em boas condições no mundo espiritual que são atendidos, mas também aqueles que ainda precisam de uma prece, aqueles que estão enfermos no mundo espiritual, aqueles que estão ainda envolvidos em vibrações de vingança, também são atendidos nesses dias. Então, são dias de muita alegria para Jesus, que é o nosso mestre e guia no planeta Terra. Atividades que elevam a alma. Então, que nós também possamos estar sintonizados com as equipes espirituais que realizam essas atividades em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, nesse momento, cumprimentamos fraternalmente a cada um que aqui está para a realização dos tratamentos espirituais, em busca da cura, pelas operações espirituais, e cumprimentamos também aqueles que vêm visitar a cidade de Palmeira, aqueles que algum dia já esteve aqui, já realizou o seu tratamento, retornou para a sua cidade, voltando a esta casa, aqueles que estão pela Semana Espírita. Então estamos aí, nesta ocasião, nesta festa espiritual. E a leitura do Evangelho vem justamente falar sobre a vida espiritual, sobre a importância da vida espiritual. E nós aí nos perguntamos, porque existem aquelas pessoas que passam os dias preocupados com as questões materiais, se esquecendo de que existe a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E às vezes, nós, envolvidos com as questões materiais, envolvidos com as questões do dia a dia, nos esquecemos da vida espiritual. E trabalhamos 8, 10, 12, 14 horas para conseguir as coisas materiais. E até as pessoas conseguem e às vezes deixam de estar ao lado da sua família, deixam de estar ao lado dos seus filhos, deixam de estar ao lado dos seus parentes, das pessoas amigas que fazem parte dos seus relacionamentos, deixa de ler um bom livro, deixa de assistir um filme edificante e passa a viver mais a vida material, esquecendo-se até mesmo de fazer uma oração e esquecendo-se da vida espiritual. E depois, o que acontece? Bom, nós retornamos para o mundo espiritual. E o que nós vamos levar para o mundo espiritual quando retornarmos? Nós só vamos levar aquilo que é de uso do espírito. Porque o que é de uso do corpo, nós não vamos levar. Essas questões que são de uso do corpo, nós vamos deixar aqui mesmo. Nós vamos levar os conhecimentos que adquirimos,
a prática do bem que conseguirmos colecionar durante a nossa existência, os ideais que realizarmos enquanto estivermos aqui encarnados, isso nós vamos levar. Nós vamos levar também a saúde do nosso corpo espiritual. Mas para isso nós temos que buscar essa saúde do corpo espiritual. Então, de acordo com a nossa vivência, de acordo com aquilo que fizermos durante a nossa encarnação, é o que nós vamos levar para o mundo espiritual. Portanto, se a gente trabalha até 10, 12 horas por dia, para que a gente consiga as coisas materiais, sabendo que quando chegarmos no dia da nossa partida para o mundo espiritual, todas essas coisas que forem adquiridas, elas vão ficar. As casas, as fazendas, tudo aquilo permanece aqui e vão ser deixadas para os herdeiros, que vão usufruir daquilo que você conquistou. E se você não souber direcionar até mesmo os herdeiros, aqueles que ficam, eles vão discutir, brigar por aquilo que você conquistou, materialmente falando. Eu tive uma mãe, todos conhecem, a dona Eva, e ela tinha que dizer assim: vou ensinar meus filhos, meus netos, e ela tinha essa preocupação de ensinar os filhos e os netos a respeito da vida espiritual, procurando incentivá-los para que eles lessem bons livros. E ela dizia assim: eu faço isso porque nós vamos retornar para o mundo espiritual e um dia vamos voltar novamente à vida na Terra. E geralmente a gente volta na mesma família que a gente está. E ela dizia assim: se eu ensinar os meus filhos, meus netos, eu terei chance de ter condições de novamente ter conhecimento da doutrina espírita. Então, se nós divulgamos essa doutrina para o maior número de pessoas, se essa doutrina ela é útil e boa para nós, se ela é útil e boa também para o nosso semelhante, então temos que divulgá-la. E é uma doutrina que vai trazer alegria para a nossa alma. No livro Sexo e Destino tem uma história interessantíssima. Cláudio, um homem muito devasso, e conta a história que ele, pela maneira que ele tentou seduzir a própria filha, mas sem saber que era a sua filha. E seduziu. Mas a situação ela foi tão dramática que a filha tentou suicídio e mesmo não conseguindo desencarnar pelo suicídio, ela foi atropelada e ficou alguns dias no hospital. Mas lá no hospital, ali se encontrava o Cláudio, muito arrependido, porque descobriu que ela era sua filha, e se sentia o pior criminoso do mundo, se sentia o pior ser humano do mundo. E então, o Cláudio, ali ele desesperado, ele sentindo-se muito mal emocionalmente. Naquele instante surge para visitar duas pessoas que traziam consigo o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec fala de uma mensagem aos espíritas brasileiros, através de Frederico Júnior, que um dos meios de divulgação da doutrina espírita é a cura das obsessões, e lá no final da mensagem diz: ir de 2 em 2 para a divulgação, as visitas aos lares. É uma mensagem de Kardec aos espíritas brasileiros. Então, duas pessoas, um que era um farmacêutico, o outro um rico comerciante da cidade, vai então fazer a visita aos doentes no hospital. Naquele instante, quando Cláudio percebe a presença daquelas pessoas em visita ao hospital, ele pensa assim: bom, o farmacêutico é uma pessoa que dedica o seu tempo aos enfermos,
é natural que esse farmacêutico venha aqui e faça essa visita. Mas esse rico comerciante, por que esse rico comerciante viria até o hospital fazer uma visita a uma pessoa que ele nem conhece? Então ele começa a questionar: que doutrina é essa que faz com que uma pessoa de ricas posses saia da sua casa e venha até um hospital fazer uma visita a uma pessoa doente? Que doutrina é essa? Era a pergunta que ele fazia e questionava. Quando os dois saíram, deixaram ali, após a prece, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, ele então começa a folhear, abrir ao acaso, e abre justamente uma leitura que fala sobre caridade para com os criminosos. E ele, sentindo-se o maior criminoso do mundo, começa a questionar novamente: que doutrina é essa que fala em caridade para os criminosos, para aquele que não tem jeito mais, porque ele sentia que ele não tinha mais nenhum jeito? Que doutrina é essa? Ele questionava. E ele começou a ler, e começou a entender a respeito da vida espiritual, começou a entender a respeito da evolução, do progresso, começou a entender a respeito das vidas sucessivas, das reencarnações. E nesse entendimento, ele começa então a fazer orações para a sua filha, ele começa a modificar o seu interior. Depois, no livro, certamente quem não leu, irá lê-lo, diz assim: que ele se torna espírita, se torna um trabalhador, a filha volta na condição de sua neta, e ele dá todo o apoio, e ele retorna para o plano espiritual. E ao retornar ao plano espiritual, não significou que ele não tivesse a culpa dos atos que ele havia cometido, mas ele tinha na sua alma aquela vontade de reparar, de melhorar, de caminhar e de progredir. Então, ele volta ao plano espiritual numa condição melhor. E nós, no plano espiritual, programamos as nossas encarnações. Logicamente, que se temos condições, nós vamos estar participando dessa programação de reencarnação. Mas quando nós somos muito rebeldes, quando nós ainda só temos olhos para o mal, para as vinganças, e estamos tão ligados ao erro, que a gente nem tem condições de ter uma inteligência para observar o nosso progresso, então os espíritos benfeitores espirituais vão programar para nós, de acordo com as nossas necessidades, a reencarnação que nós vamos ter. Mas quando nós já temos condições de participar dessa programação, então nós também programamos as encarnações que vamos ter. E aí então, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a evolução que vamos ter, que precisamos também resgatar o nosso passado, nós vamos nos preparar para uma existência voltada para o nosso progresso espiritual, levando em consideração o nosso passado. Então, a situação dos espíritos no mundo espiritual são as mais diversas. Estão desencarnando todos os dias muitos espíritos que retornam para o mundo espiritual. E a situação em que cada um retorna, elas são mais variadas possíveis, porque é de acordo com a existência que a pessoa leva que ele vai retornar e a situação em que ele vai se encontrar. Se vai ter saúde no mundo espiritual, vai depender da maneira como ele utilizou a sua vida, da maneira como ele respeitou ou não o seu corpo físico. Os vícios levam a cada um de nós às enfermidades espirituais.
Então, de acordo com os riscos que temos, vamos talvez chegar lá doentes, por causa do mau uso que fazemos do nosso corpo físico. Se nós temos maldade em nosso coração, desejamos o mal para o nosso semelhante, ou por uma velha carícia de nós, fizermos ao outro alguma coisa que lhe dê prejuízo, somos responsáveis por isso, e por causa da inteligência mal usada, podemos ter a loucura, podemos ter uma enfermidade no nosso cérebro que vai fazer com que são os resgates naturais. É quando derrogamos as leis do Criador, nós criamos para nós situações difíceis. Mas também, aí que vem a bondade de Deus, o conforto que essa doutrina nos dá, tem também que todas as vezes que nós beneficiarmos o nosso semelhante, todas as vezes que nós fazemos algo de bom para o nosso semelhante, nós também receberemos. É a lei de causa e efeito. Vamos receber os benefícios daquilo que fizermos de bom. Quando vamos fazer uma visita no hospital, quando vamos levar um conforto, um carinho a uma família que está precisando de uma ajuda, quando vamos levar amparo às crianças e assim por diante, em todos os setores das atividades assistenciais, nós vamos ser os primeiros a sermos beneficiados. O médico que trabalha com amor, que impõe as mãos sobre o sofredor e cura, através da mediunidade. O médium da corrente, que realiza o seu trabalho, doando o seu fluido em benefício aos espíritos necessitados, esses estarão sendo beneficiados pelo trabalho de amor que realiza ao seu próximo. Na verdade, nós só temos aquilo que nós doarmos. Nós só temos aquilo que damos. Quando nós fazemos alguma coisa ao nosso semelhante, é isso que em realidade nós temos. É aquilo que passamos ao nosso semelhante. Então, quanto mais nós fizermos e trabalharmos em benefício do nosso próximo, mais nós vamos sermos beneficiados. E assim, gente, nós vamos ver a importância da vida espiritual. Mas a vida material também não tem a sua importância? Sim, tem. Mas essa importância da vida material, ela vai refletir na vida espiritual. Aqui nós vamos deixar tudo aquilo que é de uso do corpo físico, e vamos levar aquilo que é de uso da alma. E quantos que desde já, nessa encarnação, não morrem todos os dias? Mas aí você vai perguntar, o que você disse? Morre todos os dias? Sim, vou explicar. Na verdade, não é bem morrer. É nos libertarmos do corpo físico. Todas as vezes que nós deitamos e dormimos, o espírito fica livre do corpo físico e sai do corpo físico e já está vivendo a vida espiritual. Mas nós estaremos onde está o nosso tesouro. Nós estaremos onde está o nosso pensamento. Nós estaremos onde estão os nossos interesses. Ou seja, nós vamos nos encontrar onde nós desejamos estar, onde está a nossa sintonia. Se estamos sintonizados no bem, ligados à equipe espiritual, sempre fazendo preces ao nosso anjo de guarda para que ele nos ajude, então nós vamos ter a proteção do nosso anjo de guarda. Nós vamos ter a assistência dos guias protetores, dos espíritos que trabalham no bem. Então, ao emancipar, ou seja, libertar do corpo físico na hora do nosso repouso, do nosso sono, nós estaremos vivendo a vida espiritual. E assim, meus irmãos, todos os dias, quando formos deitar, não esquecer de fazer as nossas orações para entrarmos em sintonia.
com a equipe espiritual, para que nós possamos, se não trabalhar, pelo menos ter condições de participar de aulas no mundo espiritual. E, logicamente, se vamos tendo crédito com os bons espíritos, através do trabalho, enquanto estamos em vigília. Porque se a gente não trabalha, nem quando estamos acordados, como vamos querer trabalhar enquanto estamos dormindo? Então vamos estar trabalhando enquanto temos a oportunidade aqui no nosso dia a dia, buscarmos a sintonia com a espiritualidade, para que os bons espíritos possam se servir de nós para alguma tarefa, por mais simples que seja, em benefício do nosso semelhante. Estando realizando desta forma as nossas orações, canalizando as nossas energias para o bem, quando nos encarnarmos, certamente teremos menos dificuldades. E aí a gente pergunta, todos nós vamos desencarnar um dia? Vamos. Será que estamos preparados para o dia do nosso desencarne? Nem sempre. E temos muitas dúvidas. E se perguntarmos a cada um vai ter uma resposta. E a gente tem medo daquilo que a gente pensa encontrar. Será que nós realmente trabalhamos o suficiente? Será que os nossos pensamentos foram bons? Então a gente tem a dúvida. Mas se nós estivermos no nosso dia aproveitando o tempo, os minutos, as horas, para que o nosso trabalho seja realizado para o bem, teremos certamente menos dificuldades ao retornarmos ao mundo espiritual. A gente observa o horizonte. E o horizonte está à nossa frente. E a gente caminha em direção ao horizonte. E caminha mais. Mas quando a gente pensa que está chegando próximo ao horizonte, o horizonte continua ainda longe. E nós temos que caminhar para chegar até ele. Mas acontece que esse é o objetivo da linha do horizonte. Fazer com que o homem caminhe. Então nós temos que olhar para frente para caminharmos. Nós temos que olhar em frente, ver o horizonte e caminharmos. É assim que vamos progredir. Nós não fomos criados para ficarmos parados. Nós temos uma vida maravilhosa que Deus nos deu e temos que aproveitar essa oportunidade. Olavo Bilac um dia foi procurado por um fazendeiro e pediu para que escrevesse no seu jornal que ele gostaria de vender a sua fazenda. Então Olavo Bilac escreveu assim: vende-se uma maravilhosa fazenda, onde no entardecer os pássaros cantam, em robusto arvoredo, onde nós ouvimos o triquilar dos grilos, e assim o sol parece mais bonito e melhor nesta localidade. Mais ou menos assim, ele falou com palavras muito mais bonitas, mas que a gente não lembra nesse momento. Passado 3 meses, Olavo Bilac viu o fazendeiro e perguntou: então, vendeu a fazenda? E o fazendeiro olhou para ele e disse assim: depois do que eu li no jornal, eu não mais quis vender a fazenda. Ou seja, ele tinha uma preciosidade em suas mãos que ele não dava valor. Gente, nós temos na nossa mão a nossa vida, que é uma grande preciosidade que nós temos para a nossa evolução espiritual. Vamos valorizar essa oportunidade que Deus nos deu, para que nessa oportunidade dada pelo Criador, nós possamos adentrar a vida espiritual, cheios de esperança, ligados com o nosso anjo de guarda,
com os nossos amigos e aproveitar cada minuto da nossa existência aqui na Terra para que a vida espiritual nós chegaremos lá vitoriosos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare agora e sempre.